E aí, gente? Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Primeiramente a todos vocês. Vamos chegando. Live surpresa, meu caro, live surpresa. Eu preciso conversar com vocês, apesar dos muitos afazeres. Eu quero trocar algumas ideias boas com vocês aqui. Fran, Tileleca, vamos chegando, gente, vamos chegando. Oi, Sara, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ó, já manda um aviãozinho pra galera aí. Boa noite, Maria Angélica, boa noite. Tudo bem com você? O som tá bom, gente? O áudio tá bom? Tá ok? Tá tudo dentro dos conformes aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá o som? O som tá abafado? O som tá bom? Preciso que vocês me falem aí, tá? Vocês vão me falando, se tiver ruim, vocês me avisem aí. Gente, algumas pessoas têm vindo falar comigo a respeito de algumas postagens minhas que recentemente trouxeram bastante o tema fé. E eu quero poder melhorar um pouquinho a compreensão de vocês e tirar algumas das dúvidas que talvez tenham ficado. Obrigado pelo feedback, que bom que o som tá bom. Gente, eu tô bem também, nós estamos bem, a Bela tá passando por uma recuperação bem intensa da cirurgia, mas já tá bem melhor. Vamos lá, Mateus, orando só à noite, antes de dormir, seria relacionamento com Deus ou não? Pode parecer clichê para você, mas nenhum relacionamento humano se resume a uma interação de 15, 20, 30 minutos durante o dia, ok? Nenhum relacionamento humano. Esquece isso. Nenhuma amizade se constrói conversando 15, 20, 30 minutos antes de você dormir com alguém. Isso é um colega, isso é às vezes até um affairzinho seu, né? um caso de paixonite, mas a tendência é sempre de que as interações aumentem. Então, nenhum relacionamento saudável se permanece com uma interação fixa e curta por muito tempo. Os relacionamentos se desenvolvem, a intimidade se desenvolve, a interação aumenta, a proximidade aumenta, o contato aumenta, o convívio aumenta. Tá bom? Então, não é que está faltando, não é que não é relacionamento. É que o relacionamento com Deus ele tem muitas semelhanças com os relacionamentos humanos, né, nesse caso. E que isso quer dizer que nós, de alguma forma, precisamos compreender que nós não podemos restringir o nosso momento com Deus a apenas um momento fixo, mas que isso seja um início, seja o despertar de interações cada vez mais longas, cada vez mais intensas, mais profundas e transformadoras. Ok? Sobre encontrarmos pessoalmente, eu quero trabalhar com isso. Então a Ana, a Claudivane que falou aqui também. Eu, há um tempo atrás, comecei uma comunidade chamada Âncora e que nós decidimos não continuar por uma série de fatores. Mas já há algum tempo o Espírito Santo tem falado comigo sobre a gente mudar essa realidade, ok? Então, a Luciana, vocês que estão aí, então, já tem várias igrejas realmente, né? Tem a ID, tem a Batista Vértice, que eu inclusive estava frequentando. Tem muitas igrejas boas, né? Mas eu confesso que eu ainda tenho dentro de mim um anseio por promover algo diferente, por promover algo genuinamente pautado por aquilo que eu creio e que eu tenho estudado há tanto tempo sobre igreja. Mas isso aí é um assunto para outro momento. Para esse momento eu quero poder interagir com vocês. Eu quero poder falar um pouquinho sobre essa vida de fé normal, a vida cristã normal,
né? E como nós temos nos distanciado de uma vida de fé por conta das muitas outras aparências de vidas espirituais e de vida pela fé e tudo mais, né? Vocês estão querendo me encontrar, né, gente? Ô, Mateuzinho, você tá. Mateus e Beatriz, vocês estão aqui ao vivo aqui com a gente, então vocês anotam aí, tá? Vocês anotam aí, essa galera que tá querendo. Nós vamos marcar um dia na nossa agenda aqui. Só esperar a Bela se recuperar. Vamos marcar, vamos anunciar e vamos ver quantas pessoas realmente querem estar com a gente, hein? E a gente vai promover um negocinho legal, tá bom? Vamos ver se esse povo é só da boca pra fora ou se eles querem mesmo encontrar com a gente. Então todo mundo que é de Brasília, região, ok? Todo mundo que é do entorno, nós vamos promover um negocinho aqui bacana. Vou até chamar, o Denis entrou aqui agora, ó. Eu vou trazer esse mestre, esse lord aqui de São Paulo para dar uma acendida no fogo aqui pra gente também. Tá bom? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre essa vida de fé com vocês. E a gente vai compartilhando, claro, vamos trocando experiência. Se vocês tiverem dúvidas, se surgirem algumas dúvidas, vocês podem me mandar mensagem aqui e eu vou tentar responder vocês aí ao tempo que a gente tiver. Deb, pelo amor de Deus, vamos fazer esse negócio, né? Estamos aqui parados sem fazer nada. Vamos mexer nesse tacho, vamos mexer o tacho. Muitas pessoas, várias, ficaram meio que encabuladas com essas minhas últimas postagens sobre vida de fé. E eu quero poder esclarecer um pouquinho mais, deixar ainda mais claro isso para vocês, ainda mais palpável para vocês. O que seria, biblicamente, essa definição de fé, tá bom? Porque as pessoas, elas têm imaginado uma vida de fé que é algo muito distante de uma realidade prática. E a gente tem transformado a fé em um componente muito semelhante a uma varinha mágica de condão, onde nós estamos preocupados com a realização de questões, né, de pontos sobre as nossas circunstâncias, né? Então é como se a nossa fé e a qualidade da nossa fé fosse medida pela capacidade que nós temos de transformar as nossas realidades circunstanciais. Ok? Então, para vocês entenderem, né? Basicamente, e aqui eu vou deixar até para vocês, né? Para vocês refletirem. Se alguém te perguntasse o que é fé, o que você responderia? Ou como que eu sei que eu estou andando em fé? Como que você prova para alguém que você anda em fé? Faça essa pergunta para você aí mesmo. Vamos pensar um pouquinho juntos? Vamos pensar um pouquinho juntos? Então, vocês que estão me acompanhando aqui. Gente, como que você mostra para as pessoas, ou como que você comprova para aqueles que estão ao seu redor, que você vive uma vida de fé? Como que você comprovaria isso? A maioria das pessoas imediatamente pensa em 3 coisas, basicamente. Eu mostro a minha vida de fé através do meu envolvimento numa igreja local, numa denominação, no modo como eu frequento, como eu vou, como eu participo, como eu sirvo, como eu estou sempre envolvido nas coisas. Ou então essa pessoa vai falar, não, eu vou mostrar os milagres da minha vida. Eu vou mostrar as circunstâncias, a minha vida de fé aqui, eu vou mostrar pessoas curadas, eu vou mostrar, né, experiências espirituais, eu vou falar das minhas experiências com os anjos, com os irmãos, com as testemunhas, com as nuvens de testemunhas e tudo mais. Então fala-se sobre instituição, fala-se sobre esses milagres, né, sobre essas experiências sobrenaturais, ou fala-se sobre um conhecimento mental. Não, a caminhada de fé é expressa por aquilo que eu adquiri de conhecimento e tudo mais, né? Basicamente, certo? E qual que é o problema nisso? O problema nisso é que nós estamos nos distanciando, então, daquilo que é de fato a vida por fé.
E um insight que eu tive, inclusive, eu estava dando uma mentoria particular para um amigo muito querido que está passando por um período de turbulência e ele me pediu socorro profissionalmente, nesse caso, né, como um mentor mesmo, para poder ajudar ele a desvendar as questões. E ele me falou sobre essa questão, e ele falou assim, cara, o meu sonho é ter uma vida de fé como a de Abraão. E aí na hora me veio um estalo, eu falei, putz, eu preciso conversar com ele sobre isso. Porque a vida de fé de Abraão e a essência de fé de Abraão, ela não está provada e ela não é comprovada por uma mudança circunstancial da sua realidade. A vida de fé de Abraão, ele sendo o pai da fé, ele não comprova essa fé mediante grandiosos milagres na sua vida. Já parou para pensar nisso? Abraão é o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? O que faz de Abraão ser esse referencial máximo de fé? Ou a base, o primeiro, aquele que creu primeiramente? Por quê? É porque ele foi o primeiro a operar grandes milagres? É porque ele foi o primeiro a ter experiências sobrenaturais que mudaram a sua realidade e que ele podia mostrar a sua interação com os anjos para as pessoas? É isso que foi a vida de Abraão? Não. Sabe o que é interessante? É que a vida de Abraão e a vida por fé de Abraão, como está escrito em Hebreus, que o justo vive pela fé, e Abraão é esse pai da fé, como nós lemos em Gálatas, é porque ele foi o primeiro, olha só que interessante, ele foi o primeiro a permanecer crendo na realidade que Deus disse a ele, apesar do que os seus olhos viam. Anota isso aí é para vocês anotarem. Isso aí é para vocês anotarem. Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele foi o primeiro que, independentemente do que ele estava vendo, ele decidiu crer. Ele decidiu permanecer fiel àquilo que Deus falou com ele. Como que é o chamado de Abraão? Deus vira para ele e falou o seguinte: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que te mostrarei. Abraão, tá, beleza, vou sair, vou. E aí Deus fala para ele, olha para as estrelas e conta elas se você puder. Conta se você puder. O tanto que você conseguir contar é quão numerosa será a sua descendência. E a loucura disso é que Abraão não tinha uma descendência ainda, mas ele crê. Então a vida por fé de Abraão não é uma vida que está necessariamente recebendo dádivas circunstanciais que comprovam, digamos assim, o agir de Deus na vida dele. A realidade da fé de Abraão se encontra no fato de que ele creu e permaneceu crendo, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. E o mais interessante é que chega um ponto da vida em que Abraão, ele meio que se revolta com Deus, e ele fala assim: Deus, mas tá bom, você tá falando que eu vou ser pai de multidões, que eu vou ser pai de nações, que eu vou ser pai disso, daquilo, mas o herdeiro que eu tenho aqui é Eliezer, é o meu servo, Damasceno. Minha mulher é estéril, e aí? Cadê a promessa? E aí Deus vai lá e não muda a circunstância dele do dia para a noite. Deus não faz aparecer um bebê. Não, Deus fala para ele: tá bom, você quer uma garantia? Vem cá, vou fazer uma aliança aqui. Se você puder crer nessa aliança, eu te incluo nela. Abraão creu, isso é Gênesis capítulo 15, e isso lhe é imputado como justiça. Isso é fé. É permanecer crendo na promessa de Deus, mesmo que as suas circunstâncias sejam totalmente contrárias àquilo. Essa é a loucura do capítulo 11 de Hebreus, porque o capítulo 11 de Hebreus começa com aquela frase maravilhosa que a gente gosta, né? A fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção das coisas que se não veem.
E aí no verso 6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, e ele começa a falar sobre a vida de fé. Mas o mais louco é que no final desse capítulo, e poucas pessoas leem o capítulo inteiro, perdeu-se o costume de se ler um capítulo inteiro da Bíblia, mas no final desse capítulo 11 de Hebreus, o que vai estar escrito é que todos aqueles que foram mencionados anteriormente, Noé, Moisés, Abraão, Sara, todos esses, Gideão, todos esses grandes homens de fé, eles morreram sem a obtenção das promessas que lhes foram feitas. E ainda assim, permaneceram crendo no seu Deus. Isso é fé, gente. A fé não é medida pela quantidade de milagres que você experimentou na sua vida. Anota isso aí. A minha fé, anota aí. A minha fé, ou a qualidade da minha fé, não é medida pelas experiências miraculosas que eu consigo vivenciar. A qualidade da minha fé não é medida pelas experiências miraculosas que eu consegui experimentar. A qualidade da minha fé é medida pela capacidade que eu tenho de me permanecer fiel àquele que me prometeu, apesar das minhas circunstâncias. Isso é qualidade de fé. E eu te comprovo isso com um versículo do próprio apóstolo Paulo, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é Romanos no capítulo 5. Ok? Tenho certeza que vocês também sabem esse versículo praticamente de cor, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé na obra de Cristo, temos paz com Deus. E por isso nos gloriamos na sua obra. E aí ele diz: mas não nos gloriamos somente nisso. Nos gloriamos também nas tribulações, nas circunstâncias adversas, nos momentos de dificuldade, nas rotas de contradição pelas quais passamos. Porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança produz um caráter. Produz experiência. A experiência... É isso mesmo. A tribulação... Aí, agora vocês me confundiram tudo. Vamos lá. Não nos gloriamos somente nisso, mas também nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança, perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E essa esperança é que não nos decepciona. E é isso que eu tenho falado com as pessoas. Tempos difíceis, por si só, dificuldades por si só, não produzem um caráter aprovado, não produzem uma vida de fé. Mas a capacidade de crer e permanecer crendo no meu Senhor, apesar da dificuldade das minhas circunstâncias, isso sim forja o meu caráter, isso sim estabelece um crescimento de fé. Isso sim comprova a minha fé àqueles que estão ao meu redor. Então, quando as pessoas passam por circunstâncias miraculosas, é óbvio que isso é bom, é óbvio que isso é um excelente testemunho, e é óbvio que é louvável e desejável que nós passemos por circunstâncias miraculosas e que nós temos essas experiências que são inclusive muito boas de serem vividas. Mas não é isso que mede a minha fé. Principalmente porque eu tenho encontrado muitas pessoas em crise com a própria fé, justamente porque não conseguem obter algo que precisam. Então, quantas pessoas vêm falar comigo o seguinte: Mateus, eu tenho feito a meditação, eu tenho lido as Escrituras Sagradas, eu tenho renovado, né, as minhas experiências, eu tenho feito de tudo e não tenho conseguido a minha cura. Será que eu não tenho crido direito? Será que a minha fé está sendo falha?
Eu quero aprender a ter fé de verdade, porque eu não estou conseguindo alcançar aquilo que eu creio. E eu tenho insistentemente falado para essas pessoas, não é que Deus não quer te curar, e não é que eu não acho que você deve esperar pelo milagre. Não é isso. Eu acredito que o milagre é sim uma expectativa que podemos ter e algo que é plenamente desejável e possível para todos nós. Mas a sua fé não é medida pela obtenção de milagres. A sua fé é medida mesmo quando as suas circunstâncias não estão favoráveis, você permanece crendo que Deus é bom, que Deus é a sua cura. E que apesar do que você está vendo com os seus olhos, você tem certeza da realidade espiritual. É interessante porque nós insistentemente repetimos essa questão de que fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Mas quando eu não vejo algo acontecer, eu questiono a minha fé. Ora, mas fé não é o oposto. Fé não é justamente a capacidade de crer naquilo que eu não vejo. Mas imediatamente, quando passamos por circunstâncias difíceis, o que a gente faz? Questiona a própria fé. Minha fé não está certa. Porque eu não estou experimentando o melhor de Deus, eu não estou experimentando da minha cura. Eu não estou experimentando do meu milagre, eu não estou experimentando da minha provisão financeira, eu não estou experimentando disso ou daquilo, da restauração do meu casamento, da conversão da minha família e assim por diante. A gente fica duvidando da própria fé. Porque não estamos experimentando aquilo que nós gostaríamos. Mas a fé é justamente o oposto. Como meu querido amigo Carlos Afonso colocou aqui. Eu permaneço crendo e sou grato independente das minhas circunstâncias. Isso é fé. É quando eu não jogo malignidade para Deus, eu não questiono a bondade de Deus por causa da dificuldade das minhas circunstâncias. Recentemente, acho que foi hoje, inclusive, até tive uma repostagem, né, dessa fala que eu fiz, em que me perguntaram sobre essa caminhada de fé, né? E eu respondi, ela falou assim, como é que é esse negócio de permanecer, né, na fé? O caminho acho que eu sei, mas me ajuda um pouquinho mais. Eu falei o seguinte, olha, a caminhada de fé é não mudar a realidade de Cristo ou a verdade de Cristo por causa da dificuldade das nossas circunstâncias. Isso é a caminhada de fé. Essa é a jornada de fé. A maioria dos cristãos tem falhado na sua caminhada de fé porque condicionam a bondade de Deus a uma bonança circunstancial. Não conseguem permanecer crendo na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, em sua onipresença, em sua onipotência, em seu amor, em sua graça, se estiverem passando por circunstâncias adversas. E eu sempre me lembro de Paulo, né? Onde ele menciona que essas leves e momentâneas tribulações nem se comparam. Nada se compara. E quando ele fala leves e momentâneas tribulações, um pouco depois de mencionar isso, ele menciona o que ele passou: naufrágios, apedrejamento, açoites, calúnias, espancamentos, assaltos, privações. Essas são as leves e momentâneas tribulações pelas quais Paulo passou. E ainda assim permaneceu crendo na bondade de Deus. Nós não podemos nos esquecer de que a caminhada de fé é justamente a caminhada de uma decisão. Eu decido permanecer crendo na bondade do meu Deus, apesar da malignidade das minhas circunstâncias. Não existe vida de fé onde as circunstâncias são sempre favoráveis, gente. Não existe. Para com isso. Eu não sei de onde que vocês estão tirando essa ideia maluca de que o homem de fé, o verdadeiro o homem e a mulher
de fé são aqueles que experimentam de uma vida onde não há dificuldades, não há tribulações, não há percalços. Pelo amor de Deus, é justamente o oposto. A fé é forjada em meio às circunstâncias adversas quando nós perseveramos, persistimos, sabendo que nosso Deus é bom, em todo tempo Ele é bom e permanece sendo bom, apesar daquilo que nós temos passado. Eu preciso que vocês entendam isso. Há em mim algo que borbulha quando eu vejo cristãos entristecidos e chateados com realidades que são de fato difíceis, que são desafiadoras, mas algo borbulha dentro de mim quando esse cristão se vê frustrado com a sua fé. Os meus irmãos na fé estão frustrados na fé deles porque foram ensinados em um evangelho distorcido. Foi colocado sobre eles uma ideia de que a verdadeira vida de fé é uma vida confortável, uma vida favorável circunstancialmente falando. E eu não estou dizendo que a vida do crente é só luta, é só privação, não é isso. O que eu estou dizendo é que não existe verdadeira fé onde não houve a privação. É isso que eu estou falando para vocês. Nós não podemos olhar para a bonança circunstancial de um homem de Deus pela qual está passando e dizer, tá vendo, esse é um homem de fé. Não, ele não é um homem de fé pela bonança que ele está passando. Ele é um homem de fé por todas as vezes que ele permaneceu crendo, apesar das circunstâncias. Todos nós temos circunstâncias adversas. A questão não é o que nós estamos vivendo, a questão é como nós viveremos enquanto passamos por essas coisas. Atribuiremos malignidade a Deus, injustiça a Deus? Questionaremos a sua bondade? Questionaremos o seu amor? Questionaremos o seu cuidado? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que nós fazemos quando a nossa circunstância é oposta àquilo que nós cremos? Qual que é a visão que nós temos de Deus? Qual que é a postura que nós mantemos diante de Deus? Do seu caráter, da sua essência. Quando aquilo que nós tínhamos certeza que aconteceria não acontece. Ou quando aquilo que nós tínhamos certeza que não aconteceria passa a acontecer na nossa vida. Eu não suporto mais ver os meus irmãos na fé frustrados com a própria fé por causa das dificuldades que têm passado. Eu preciso falar a você, meus irmãos, vocês que têm passado por privações, vocês que têm passado por circunstâncias adversas, vocês que têm passado por momentos onde nada faz sentido. Ok? Nada faz sentido. Deixa eu falar algo para você. Esse é o momento de decisão da nossa fé. Esse é o momento onde a nossa fé será manifestada. Que é, permanecerei crendo na bondade e no cuidado do meu Deus. Ainda que a minha experiência seja adversa. Ainda que a minha dificuldade
não seja solucionada. Aqui é a fé. Essa é a caminhada de fé. Mateus, mas então eu não tenho que buscar por milagres, eu não tenho que buscar por mudança circunstancial. Eu digo, não é que você não deve buscar. Você pode. Mas o mais importante desses momentos não é a obtenção da realização daquilo que nós precisamos. O mais importante nesses momentos é a transformação interior, onde nós não mais condicionamos a bondade de Deus às circunstâncias que estamos vivendo. É para isso que a gente passa por essas questões. De maneira prática, a vida de fé é isso, gente. É permanecer crendo, apesar do que eu estou vendo. Quero que vocês se lembrem de alguns personagens, ok? Alguns personagens. Lembra de José no Egito. Lembra de Jó. José é o cara que passa por todas as humilhações possíveis. Que permanece crendo na visão que Deus lhe deu. Aonde que estava o questionamento de José quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos? Onde que estava a reclamação de José ou a demanda perante Deus de mudança circunstancial quando ele é jogado na prisão injustamente? Permanecer fiel. Permanecer fiel. Isso é fé. Isso é fé. E Jó? Sabe qual era o problema de Jó? Vou te dar uma chave para você não esquecer mais. O problema de Jó é que ele confiava mais na sua capacidade de ser justo do que na justiça de Deus. Anota isso aí. O problema da vida de Jó e o problema que Jó experimentou é porque ele confiava mais na sua própria capacidade de ser justo do que na própria justiça divina. A ponto de, no final da sua história, onde ele já desistiu, já não encontra mais nenhuma razão, ele vira para Deus e fala o seguinte: Deus, isso é uma injustiça, porque eu fui justo, eu fiz o que devia ser feito, eu fiz a minha parte, e o Senhor está pesando a mão sobre mim de maneira injusta. E Deus vira para ele e nem menciona nada mais de circunstância adversa. Deus só vira para ele e fala o seguinte: meu filho, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde que você estava quando eu formei as estrelas? Onde você estava quando eu estava formando cada mínimo detalhe da criação que você conhece hoje? Onde que você estava? Quem é você em meio a tudo isso que eu criei? Quem é você? O que é a sua justiça comparada à minha? É aí que Jó entende. É aí que a ficha dele cai. E ele vira para Deus e fala: eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Eu não posso condicionar a bondade de Deus à dificuldade das minhas circunstâncias. Ele é anterior. Ele é superior.
E se eu estou demandando de Deus uma mudança circunstancial, porque não é justo o que eu estou vivendo, é como se eu estivesse dizendo: Deus, eu sei ser justo. O Senhor está precisando melhorar nessa área. Você percebe como muda a configuração? Os que clamam por mudança circunstancial e demandam isso de Deus é porque focaram demais na capacidade que eles mesmos têm de fazerem o que é bom. Por isso não merecem o que é mal. E se esquecem da bondade de Deus. Pois a vida de fé é justamente a capacidade que eu tenho de não condicionar a bondade de Deus à dificuldade das minhas circunstâncias. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui poderia começar a listar um monte de experiências adversas que tem vivido hoje. E que muito possivelmente nos daria todas as condições de questionarmos a bondade de Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que comigo? A pergunta que tem que ser feita não é essa. Não é essa. A pergunta que tem que ser feita é: até quando eu vou exigir uma bonança circunstancial para ser grato ao meu Deus por quem Ele é? Ao invés de perguntar, por que comigo? Por que eu? A pergunta que eu tenho que fazer é, até quando eu vou exigir de Deus circunstâncias favoráveis para permanecer crendo e sendo grato por quem Ele é? Até quando? Quando é que nós entenderemos que Deus é bom apesar de? Isso é fé. Essa é a caminhada de fé. Sabe o que vai chocar o mundo? Quando você não tiver nenhum motivo plausível para continuar bendizendo, engrandecendo e atribuindo a bondade suprema ao seu Deus. Porque as suas circunstâncias são todas desfavoráveis. Não foi justamente isso que os amigos de Jó fizeram com ele? A mulher de Jó fala isso para ele: meu filho, você está doente, você perdeu todos os seus filhos, você perdeu todos os seus bens, todas as suas posses. Até quando você vai ficar bendizendo esse Deus seu? Abandona esse Deus, amaldiçoa ele e segue sua vida. As pessoas também vão fazer isso com você. Ué, você não crê em Deus? Sua esposa teve que passar por cirurgia? Ué, você não crê em Deus? Ué, por que você está passando por essa enfermidade? Por que você está passando por essa privação financeira? Ué, cadê o seu Deus? Seu Deus não é bom? Uma chavezinha para você aqui. O inimigo sempre vai tentar colocar um ponto de interrogação na bondade de Deus, te fazendo olhar para as circunstâncias. É por isso que os seus olhos têm que estar fixos em Cristo, porque nele a sua certeza não se esvai. As circunstâncias vão e vêm. A facilidade, a bonança das circunstâncias vão e vêm. Mas a bondade de Deus permanece. O cuidado de Deus permanece. O caráter de Deus permanece. Então, a vocês, meus irmãos, que têm passado por dificuldades circunstanciais, regozijem-se. Não de maneira cinematográfica, romântica, obrigado, não. Em prantos. Com a garganta travada. Com o seu interior remoendo. Com as emoções à flor da pele.
Feche os seus olhos e decida proclamar: o meu Deus é bom, apesar do que eu estou vivendo. O meu Deus continua cuidando de mim. O meu Deus permanece sendo bom. Entende? Eu não quero que vocês pensem numa vida perfeitinha, onde esse regozijar no Senhor é um regozijar de colocar um sorriso falso e obrigado pela dificuldade, meu Deus. Não, não, não. É mantendo a sinceridade da incompreensão, mantendo a sinceridade da dificuldade pela qual você está passando, você virar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor é bom. A sua fidelidade permanece. Os meus olhos não veem, mas o Senhor é bom. Essa é a vida de fé. Essa é a vida de fé. E para todos vocês que estão passando por essas circunstâncias difíceis, lembrem-se disso. Essa é a vida de fé. O casamento não foi restaurado ainda? Deus é bom. Você está com enfermidade ainda, ou aquele parente, aquele ente querido está enfermo, está em situação difícil de saúde? Deus é bom. As suas finanças ainda estão meio travadas? Deus é bom. Deus é bom. Entende? Minha esposa é estéril. Alegre-se, ó estéril, porque mais são os filhos da que não tem um homem, da que não tem marido, do que aquela que tem. Regozija-se. Alegre-se. Não é uma alegria falsa, mas a alegria em que, em meio às tribulações, nada faz sentido e você consegue simplesmente falar: cara, eu não tenho porquê, realmente, nesse seu parâmetro aí, mas uma coisa eu posso te falar: meu Deus é bom demais. O que você acha que tem mais... Agora é a conclusão para a gente chegar aqui. A conclusão. O que você acha que tem mais efeito? O que você acha que causa mais desconcerto nas pessoas? É a sua vida perfeitinha, linda, maravilhosa e tudo mais, e você, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom? Ou quando nada faz sentido, tá tudo dando errado, todas as dificuldades possíveis estão vindo sobre você de maneira absoluta, as pessoas vêm até você e você fala: cara, mas você tem que experimentar do que eu experimento com meu Deus, porque Ele é bom demais. O que você acha que vai chocar mais? Que vai mostrar genuinamente para as pessoas que o seu Deus é diferente do que tudo que está lá fora? Você consegue entender isso? Que até mesmo para o mundo, para as pessoas que estão ao seu redor, o que vai fazer de fato a diferença não é a sua circunstância favorável, onde você fala: olha aqui, Deus me deu um carro novo, olha que emprego maravilhoso, que bênção, não, glória a Deus, que bom, é lindo. É ótimo, legal. Agora eu quero ver o seguinte: quem lá no mundo que está passando por maus bocados, arrebentado circunstancialmente, sem expectativas naturais, você olha para essa pessoa e há um brilho no olho dela. Você pergunta para ela: o que é? E ela fala assim: não, é porque Deus é bom demais, cara. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção
Agora eu quero que vocês imaginem agora, que a conclusão é isso aqui. Agora vocês começam a entender o que é 2 cidadãos presos. E numa prisão romana daquela época, os grilhões eram uma madeira onde colocava-se o pescoço e os 2 braços para frente, ajoelhados, curvados, todos desconjuntados, com os pés amarrados. Esses 2 cidadãos presos dessa forma, um olha para o outro, com todos os motivos para reclamar, com todos os motivos para murmurar, com todos os motivos para questionar a bondade de Deus. Esses caras no meio da prisão viram um para o outro e falam assim, vamos começar a cantar aqui. Deus é bom demais. Vocês têm noção que é isso que Paulo e Silas fazem? Que essa é a vida de fé. Que chega uma hora que você não tem o que fazer mais com um cidadão desse. O cara tá humilhado, rejeitado, excluído, preso, tá lá prostrado. Ele não tem nenhum motivo, é madrugada, é à noite. O que esse cara tá arrumando pra vida dele, cantando no meio da madrugada com outro cidadão preso do lado dele? Ah, meu amigo, aí não tem o que fazer. Pouco importa a minha circunstância, eu vou adorar o meu Senhor. Eu vou louvar, eu vou cantar. Os guardas ficam sem entender. O que esses caras estão cantando sobre a bondade de Deus aqui? Eu fico, o que vocês estão cantando? Vocês estão presos. É aí que a fé é demonstrada, gente. É aí. É aí. Vocês entendem? Então eu quero que vocês nunca mais se sintam culpados, envergonhados, frustrados com as circunstâncias adversas, questionando a qualidade da fé de vocês por não obterem transformação circunstancial. Eu quero que vocês olhem para o lado, que vocês vejam os irmãos que estão na mesma circunstância que você. Você junta com esse irmão e fala assim, vamos cantar nós 2 aqui. Vamos cantar um tanto que nosso Deus é bom. Não tem circunstância que resista à genuína fé. E não a fé que quer a mudança circunstancial, mas a fé que permanece, apesar da adversidade. Aí não tem circunstância que fique igual. Entende? Vocês pegaram essa última chave? Quando eu paro de me preocupar com as circunstâncias e mantenho os meus olhos fixos na bondade daquele que é o Senhor, não há circunstância que resista. Não há adversidade que persista. Porque agora eu estou diferente. E ainda que aquela circunstância aparentemente não tenha mudado nada, eu fui transformado e para mim já não é mais a mesma dificuldade. Pegou? A circunstância muda não porque miraculosamente as coisas vão passo de mágica, mas porque eu fui mudado. Porque algo em mim foi forjado. E ao me deparar com aquela mesmíssima circunstância, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque eu não sou mais o mesmo. Então, minha gente, 10:30 da noite. O tempo foi bom. Essa é a jornada de fé. E aos meus amigos de Brasília e em torno, fiquem atentos. Quero encontrar com vocês, vamos tomar um café juntos. Cantar juntos. Compartilhar juntos. Obrigado a todos vocês que de maneira direta contribuíram aqui também, comprando selos aí. Obrigado por fazerem isso. Eu espero ver vocês mais aqui. Tá bom? Beijo. Tenham uma boa noite de descanso. Vivam pela fé, não por vista.